Questões práticas para a gente avaliar aqui em conjunto. Curitiba, São Paulo são 400 quilômetros. Partindo da premissa que a média é de 50 km por hora, às vezes uma premissa meio otimista, né? Dependendo do fluxo da estrada, 50 por hora de média é uma média até boa, né? Isso vai dar um dia de trabalho, só na direção, né? Como tem o tempo de carregar, descarregar e tal, quanto tempo de viagem vai dar? E quanto tempo de jornada de trabalho isso vai dar? 8 horas, teoricamente, vai ser o tempo de direção. Ele não começa necessariamente já na estrada, enfim. Curitiba, Porto Alegre, 720 quilômetros. Na mesma média, isso dá 14 horas e meia. Mais as paradas que vão ter que existir. Nós já estamos falando de 2 dias de trabalho. Portanto, carga Curitiba, Porto Alegre, daqui para frente vai levar quanto tempo? Na melhor das hipóteses, 2 dias. Não, mas a gente mandava ele sair daqui às 6 da manhã, de noite ele já estava lá, dava uma dormida, descarregava, no dia seguinte de manhã ele voltava. Agora não vai dar mais. Dava. Curitiba, Rio de Janeiro, 2 dias já com hora extra, né? Vamos considerar aqui só de tempo de direção, meia hora extra por dia, né? Vai dar em média 17 horas. Não, mas vai dar mais, só para passar por São Paulo o cara perde 3 horas. Já vai, de repente, não conseguir fechar em 2 dias. Com hora extra, não vai conseguir chegar no destino. E assim vai, né? Curitiba, Belo Horizonte, 1.000 quilômetros. Estamos falando de quanto tempo levava o motorista. Tem alguém que fazia carga aqui, ou embarcador, ou transportador, na região de Minas, Betim, por exemplo, lá da Fiat, para cá? Ninguém? Quanto tempo levava? 2 dias. Daqui para frente, precisamos de 20 horas. Dividido por 8, mais os tempos de parada, considero no mínimo 3 dias. Talvez já pagando hora extra aí, né? Curitiba, Campo Grande, 990 quilômetros, mesma coisa. Curitiba, Londrina, aqui pertinho. Um dia inteiro de trabalho. Só vai. Não, mas o cara saía bem cedo, chegava lá e conseguia, pelo menos voltava até a metade do caminho. Voltava. Agora não dá mais. Curitiba, Fortaleza, 70 horas. Quanto? 70 horas. Divididos por 8, quanto dá isso? Se fosse 72, dariam 9 dias. Só para ir. Tem que voltar, mais 9. Deu quase um mês do cara. Não fizeram essas contas antes? Acho que não. E quanto tempo nos deram para nos adequarmos? 45 dias. Estão reclamando do quê? O que vocês fizeram nesses 45 dias que já não se adequaram? E assim vai, né? Curitiba, Brasília, 1370. Consequências imediatas, na minha opinião, para a gente começar a discutir. Haverá um inegável aumento de custo com o pagamento dos motoristas. Existe uma questão aqui muito complexa, que vale a pena a gente dividir com os embarcadores. Na maioria dos casos, estou falando das empresas que trabalham dentro da mais absoluta legalidade. Quem trabalha na informalidade, neste momento, pelo menos, vou deixar de lado. Quem trabalhava dentro da mais absoluta legalidade, a grande maioria, ou uma boa quantidade de empresas de transporte, já trabalhava com comissão. Certo? Certo. A lei diz que não pode mais pagar via comissão. Tá, como é que eu transformo isso em salário fixo? Se for seguir a lei, eu pego a média de todos os meus motoristas, eu tenho só 200 motoristas, pego a média de cada um, vejo qual é a média de cada um, porque individualmente eu não posso fazer redução salarial, porque isso é uma garantia constitucional, e aí encontro lá a média de cada um. Daí transformo isso em fixo, certo? Errado? Porque tem um outro dispositivo que diz que eu tenho que respeitar a equiparação salarial. Eu não posso ter um motorista ganhando 2.800 e outro ganhando 2.100. E eu não posso reduzir o que ganha 2.800. Portanto, basta eu passar a pagar um salário fixo para todos os meus motoristas à base do teto. Nivelo todo mundo por cima. E aí o meu salário fixo virou R$ 2.800. Meu salário fixo de R$ 2.800, que antes não gerava obrigação de pagar nada além daquilo, porque eu
não controlava a jornada dos meus empregados, não sabia se ele tinha hora extra ou não. Agora me obriga a pagar hora extra, hora de espera ou hora reserva, a dar todos aqueles intervalos. Ou seja, vocês acham que eles vão rodar a mesma coisa? Vão rodar muito menos. E vão me custar muito mais. Como é que eu vou fechar a conta? Vocês vão ter que sentar para decidir como é que vão fechar a conta. Haverá uma inegável queda de produtividade ligada ao aumento de tempo de duração das viagens? Claro que sim. Não estou nem contando com a sacanagem que eles vão fazer com a gente, né? No tempo de espera lá dele. Não, pode furar fila aqui, não tem problema. No Porto eles ficavam 2, 3 dias parados. Agora não vão ficar mais, porque o Porto vai se agilizar. Vocês não acham? Criaram uma superestrutura lá, não vai mais ter espera no Porto. O tempo de espera gera um valor significativo para os motoristas, é 1,30 da hora, o que poderá incentivar ainda mais a queda da produtividade. É evidente. A hora que o motorista perceber que parado ele ganha mais do que rodando, não precisa ser esperto para saber o que ele vai preferir. E principalmente por quê? Qual eram as duas grandes premissas de quem pagava a comissão? Primeiro, não tinha controle de jornada. Segundo, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Agora, quanto menos improdutivo ele for, mais ele ganha. Porque ele gera hora extra, porque ele gera tempo de espera. E aí vai ser que nem o cara que entra no serviço público, começa a mostrar muito serviço, o colega vem dizer, ei, vai com calma. Você está trabalhando tanto assim, vai mostrar que nós somos pouco produtivos. Vai devagar, aqui a gente não tem pressa. A lei, no fundo, está incentivando isso. A gestão de vocês vai ser muito difícil. Pô, o cara é pessimista. Não, infelizmente, eu estou só contando o que a lei está impondo para nós, né? Item 4. O descumprimento das normas legais pode gerar consequências também aos embarcadores, especialmente na natureza civil, em caso de acidentes. É aquilo que eu estou dizendo. Embora a lei expressamente, quando dizia que haveria essa solidariedade, tenha sido vetada, implicitamente, quando ela diz que o embarcador não pode permitir que alguém inicie viagem sem respeitar aquele intervalo mínimo de 11 horas, eu não tenho dúvida que se o transportador, seja ele autônomo ou uma empresa, não der conta de responder pelos danos que ele causar, vão chamar o embarcador e dizer, como é que se permitiu que ele começasse a viagem sem respeitar as 11 horas? Minha pergunta é, como é que nós vamos fazer o motorista ficar 11 horas parado num posto durante a viagem? Mandar o cara por posto aí. Como? Cidadão que fez a lei, mandar ele arrumar lugar para parar. É, começa por aí, né? Esse dispositivo foi vetado também, né? Eu já vou abrir para a pergunta. Então, antes de até a gente começar o debate, com toda a experiência na área que a gente tem, né, de advogar há muito tempo para a transportadora, eu acho que não há como os transportadores e os embarcadores fugirem de sentar e ver como é que vão cumprir a lei. O problema não é de um. A gente pensou nesse evento que é, de certa maneira, conseguir conscientizar os embarcadores de que vocês não podem deixar a solução só com o parceiro de vocês. A segunda questão que eu acho relevante dizer, e sou absolutamente honesto em dizer assim, montei esta apresentação pensando, como eu disse, nos embarcadores, porque já a fiz para os transportadores e o foco até foi um pouco diferente, mas pensei nos embarcadores assim, estou expondo como se eu tivesse sido contratado pelos embarcadores para dizer para eles o que eu acho, como alguém que já discutiu e já debateu um pouco essa lei. Então, assim, senhores embarcadores, não há como entender, não transfiram a decisão só para o transportador, porque algumas coisas fogem do controle exclusivo dele, como, por exemplo, tempo de carga, tempo de descarga, ou qual a melhor maneira de executar aquele contrato, que antes tinha algumas premissas que agora não se aplicam mais. As premissas mudaram. Se é bom continuar tendo... Cadê minha colega que tinha 2 motoristas na cabine? Lá. Se é bom continuar tendo 2 motoristas na cabine ou não, não sei. Vamos reavaliar a minha operação, ou a nossa operação. Somos parceiros. Eu tenho um cliente que tem muita carga internacional e que pede um tempo gigante. Ele está tendente
a ter lá na aduana motorista só para fazer a passagem do caminhão. O cara chegou na aduana, vai descansar, vai para o hotel, vai curtir as 11 horas, ou quiçá, dependendo da aduana, vai curtir as 36 horas de descanso semanal. Alguém vai ficar aqui só para fazer o deslocamento do caminhão de um lado para o outro. E daí chama o cara e diz, dá para você começar a viagem, o caminhão está liberado. Então, cada operação vai ter que ser necessariamente reavaliada. Eu vou precisar ter mais volume, porque de repente eu vou pôr no meio do caminho um motorista. Daqui a Porto Alegre eu vou ter que ter motorista no meio do caminho, vou criar um alojamento. A lei fala, inclusive, da possibilidade de criar alojamento para fazer. As empresas de ônibus são bons parceiros para passar para vocês a experiência deles. As empresas de ônibus de longa distância já trabalham desta forma há alguns anos, ou sempre trabalharam desta forma. Eles não alegavam o artigo 62. Então, talvez eles sejam bons parceiros até para mostrar como é que eles fazem o controle da jornada do motorista deles. Não havia toda essa parafernália de tempo de espera, tempo de reserva, tempo disso, tempo daquilo. Mas já havia controle de jornada, já havia troca de motoristas no meio do caminho, e assim por diante. Então, eu acho que cada operação vai ter que ser revista. Por isso, transportadores e embarcadores, não comprem alguma planilha pronta de qual vai ser o impacto em relação à perda de produtividade ou qual vai ser o impacto financeiro sobre o custo. Já existem cálculos, já. A NTC divulgou até no site dela um cálculo preliminar, dizendo que estudos preliminares, mediante consultas a vários associados, ela está estimando preliminarmente uma perda de produtividade de 31% e um aumento no custo na faixa de 18%. Mas por que não dá para acreditar nisso? Porque depende da operação. Depende das premissas que a operação e que o contrato até aqui adotava. Se fosse um contrato daqueles com hora certa para chegar, com um motorista na cabine, que no fundo a gente sabia que ele ia ter que tocar 16 horas por dia, o impacto dessa operação vai ser muito maior. Porque vai demorar de cara o dobro do tempo, ou seja, a perda de produtividade vai cair pela metade. E não em 31%, porque se ele rodava 16 horas direto, com uma paradinha no meio do caminho, agora ele vai ter que ter várias paradinhas e vai ter que rodar no máximo 8 horas por dia. Percebe isso? Então não há fórmula pronta. Segunda coisa, isso não está atrelado à questão de tamanho de empresa. Eu estou na casa do transportador, preciso cuidar com isso que eu vou falar para não ser mal interpretado. Não vai dar. Eu, embarcador, não posso ter um parceiro que não seja sustentável ou confiável, porque talvez comece a sobrar para mim, principalmente por conta daquele dispositivo que diz que eu não posso permitir certas coisas. Eu não quero ter esse ônus de controlar, por isso que eu estou terceirizando, senão eu monto minha frota própria. Eu já contrato o serviço de transporte que é para não ter que me incomodar com certas coisas, só que se o meu parceiro não fizer a parte dele, não fizer a lição de casa dele, isso pode sobrar para mim. Então eu preciso ter um parceiro idôneo, um parceiro confiável, um parceiro que me dê alguma segurança. Segurança total, evidentemente, nunca vai existir, mas que me dê segurança, que eu saiba que o seguro dele é bacana, que ele tem seguro contra o terceiro, não só da carga, ou não tem seguro, mas tem patrimônio, sei que ele vai honrar eventual problema e que, longe de permitir que eu seja chamado no processo, vai brigar para que isso nunca aconteça. Mas daí o parceiro não dá mais para ser qualquer tipo de parceiro, porque antes o risco não era meu, né? Eu terceirizava a atividade, apertava o botãozinho do dane-se, virava as costas e o cara que faça o transporte do jeito que der, ou do jeito que ele quiser, o preço dele está bom e isso me basta. Vai ficar mais difícil de adotar esta postura de que basta o preço, e principalmente daqui para frente, e talvez isso vá contra o interesse de alguns transportadores. Não aceitem fórmulas prontas de qual vai ser o tamanho, porque a NTC diz que vai ser assim ou vai ser assado. Não sei quanto vai ser a perda da produtividade. Eu acho, e no fundo assim, talvez nenhum transportador nesse momento consiga ter esse cálculo, por triste que seja reconhecer isso. Por que eles não vão saber? Porque no fundo, a gente só tinha uma certeza, todos nós,
transportadores, embarcadores, advogados e até os juízes, que os motoristas trabalhavam muito mais do que 8 horas por dia. Isso era uma certeza. Agora, quanto de fato eles trabalhavam, ou quanto de fato o caminhão rodava em termos de hora, a gente podia saber, mas a gente nem gerava relatório. Qual é o relatório que as transportadoras geram? Quantas horas o caminhão roda ou quantos quilômetros ele roda? Marcos? Não, mas normalmente se trabalha com o quê? Qual é o relatório que te interessa saber? Quantos quilômetros teu caminhão rodou ao longo do mês? Mas ninguém se preocupa. Se você controlar lá quantas horas cada caminhão teu rodava, você quer saber se ele rodava 8 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, 12 mil quilômetros. Então, de quanto vai ser a perda? Porque agora eu tenho um limite. 8 horas de trabalho, não é nem de trânsito, não é nem de tempo de direção. Tem perdas no meio do caminho? Claro que tem. Sem contar as estradas paradas. Onde é que ele vai fazer parada daqui para frente? Vai dormir aonde? A gente já, toda a negociação coletiva, há uns 5 anos pelo menos, tem brigado para segurar uma taxa de banho que o Sindicato dos Trabalhadores exige. Porque eles dizem, para ficar mais barato o combustível, o que a maioria fez? Botou bomba própria. Bota bomba própria, não abastece no posto. Não abastece no posto, nosso caminhão não pode mais parar no posto. Não, tudo bem, para lá no outro. Lá no outro a quantos quilômetros? A quanto tempo de distância? Não pode rodar mais do que 4 horas. Percebe a complexidade do entorno das disposições legais, que já por si só são difíceis? Tem que reavaliar todas as operações. E isso não dá para fazer sozinho. Transportador de um lado, embarcador esperando para ver o que vai acontecer. Eu acho que vocês têm que conversar, sentar juntos, reavaliar a operação, reavaliar qual é a melhor maneira de passar a desenvolver, levando em conta, evidentemente, qual é a necessidade de cada embarcador. Tem embarcador que não vai poder abrir mão do quê? Do tempo. A viagem não vai dar para levar 2 dias para chegar em Porto Alegre. Minha atividade não permite isso, então tudo bem. Então qual é a opção? Vou botar um motorista no meio do caminho. Vou ter 2 motoristas para fazer a operação que eu fazia antes com um. Vai ter um custo? Vai. Mas aí, não, eu quero, meu foco é custo. Então tá bom. Então vamos avaliar qual é a melhor maneira de fazer este serviço ou esta viagem no menor custo, independentemente de quanto tempo vai levar. Mas sem que a gente avalie caso a caso, me parece que vai ficar, se não impossível, difícil vir com uma fórmula pronta dizendo, olha, perda de produtividade é tanto, que vai haver perda de produtividade. Alguém tem dúvida? Não. Essa é a nossa nova premissa. Que vai haver aumento de custo. Alguém tem dúvida? Não. São as nossas novas ferramentas de negociação. Acho que é isso. Fico à disposição para a gente começar a tirar dúvidas. Muito obrigado. Quem se habilita? Volvo. Você é embarcador mesmo? Pergunte, por favor, aqui, porque senão eles não escutam. Como embarcador, por exemplo, um frete é um transporte não contratado pelo embarcador, pelo cliente, o embarcador continua sendo responsável? Uma força exclui outra. Você está dizendo no caso de você contratar uma transportadora e ela subcontratar? Não, por exemplo, o cliente, o meu cliente, ele contrata o frete. O destinatário. Exato, ele FOB, vem buscar a carga. não o CIF. Exato. Aí quem contrata é responsável. Não é o embarcador. Não. Daí, em princípio, não. Porque nos momentos em que a lei impõe a obrigação para o embarcador, diz, o embarcador ou destinatário, só que naquela questão de exigir as 11 horas de intervalo, como é que o destinatário vai controlar? Se for se aplicar o conceito de que ele é o contratante, portanto ele tem que controlar, ele vai ter que ter um cara dele acompanhando o embarque. Tá, mas é inviável. Pois é, mas em princípio é isso. Mas eu entendo que é o contratante do frete quem tem fundamentalmente essa obrigação.
Vocês estão ouvindo lá atrás? Estou achando que está baixo. Meio pouco. Meio pouco. Então, o que eu disse a ele é que entendo que aquela obrigação de controlar mínimo de 11 horas para poder iniciar a viagem é do contratante do frete. Se o contratante for o destinatário, em tese, esse é que teria o dever de fazer esse controle. Só que na prática ele não está lá acompanhando a carga ou a descarga, né? Deixa eu complementar para complicar um pouquinho. Vamos dar um exemplo aqui prático, né? A Volvo, no exemplo dele, é o remetente da mercadoria. Quem vai pagar o frete é um fornecedor que está lá no Rio Grande do Sul, que manda sua transportadora Curitiba dentro da Volvo para coletar uma embalagem. Ficou legal um exemplo aí? Porém, o que esse contratante do serviço de frete lá no sul do país vai fazer com a Volvo? Volvo, preciso combinar com você o seguinte: 1 hora para você carregar meu caminhão, porque eu tenho um compromisso agora de tempo de jornada. E ele, remetente da carga, vai ter que pactuar isso. Se ele não conseguir cumprir a 1 hora, naquele dia ele levou 4 horas, a responsabilidade por um acidente, uma indenização, é dele que falhou, de 1 hora ele cumpriu 4, ou do contratante lá no sul, que não tem culpa nenhuma, que planejou 1 hora e estourou para 4. Veja, teoricamente, acho que esse tipo de pacto vai ser absolutamente inviável, mas vale lembrar o seguinte: a lei diz que a responsabilidade por respeitar essas disposições de tempo de direção, ou seja, trafega no máximo 4, descansa 30 minutos, tem que ter 11 horas entre um dia e outro, é fundamentalmente do condutor, do motorista. O papel do contratante do frete ou do empregador é fazer com que o condutor cumpra, mas a obrigação é fundamentalmente dele. Mas o fato de ter demorado, em vez de 1 hora, 4, não significa dizer que a partir daí ele possa sair em viagem. Se não deu às 11 horas, ele vai ter que ficar. Então, o que isso pode gerar é um custo maior. Quem vai pagar o custo maior? Daí depende do que o contrato estabelecer lá entre as partes. Só que essa contratação do frete, o resumo, no fundo é esse. Não é mais uma relação simples de mera contratação de um serviço especializado. Ela vai ter que ter uma parceria grande entre o prestador do serviço e o contratante do serviço. Por isso que eu falei, não tem como reinventar a forma de transportar sem nesse momento fazerem isso juntos. Ele vai perguntar ali. E não há como, mesmo num contrato novo, não se sentar e se ajustar como é que nós vamos fazer a nossa operação. A operação não é mais só do transportador, é de todo mundo. Então, se o contratante do meu frete é o destinatário, eu sento com ele e ele vai ter que negociar com o embarcador, né, ou com o mero remetente, como disse o Marcos, de que maneira que nós vamos cumprir a operação. Só que eu não sou contratado pelo remetente, então eu não vou brigar com o remetente. Eu vou brigar não, vou dizer para o meu parceiro: ó, o teu parceiro lá, remetente, não está fazendo a parte dele. Então senta com ele lá e resolve o problema, que eu preciso cumprir a lei. E para cumprir a lei, de repente eu não vou conseguir cumprir o prazo ou as horas que me dão para cumprir o frete e assim por diante. Então ficou complexo. Se antes as transportadoras tinham pouca alegação para se eximir eventualmente do não cumprimento de uma carga com horário certo, por exemplo, daqui para frente elas vão ter a lei. Não, deu 8 horas, o cara parou, eu não sou obrigado, ele não é obrigado a fazer hora extra. Seguro não vai dar cobertura? Esse vai ser o grande problema. Acho que as seguradoras vão, entre aspas, se beneficiar disso tudo. Por quê? Primeira coisa, em caso de acidente agora, qual é o primeiro documento que vão querer olhar? Tacógrafo. Não só para velocidade. Aliás, a velocidade vai ser relevante. Aliás, se eu fosse motorista, eu ia rodar bem devagarinho para demorar bastante. Diga. Ainda sobre... Você é embarcador ou transportador? Eu sou transportador, mas nós prestamos alguma consultoria ao próprio embarcador ou responsável. Sim. Acredito que o cenário da gestão da operação, no caso do amigo disse o FOB Free On Board, que descaracteriza a responsabilidade pelo pagamento da operação no embarque, não exime a responsabilidade da operação.
Então quer dizer que torna-se nula qualquer discussão de responsabilidade de horário, no caso. Tem que cumprir a lei em todas os... Acho discutível, porque é o seguinte, se eu já acho, de certa maneira, complicado dizer que um terceiro tem direito de ir lá, mesmo que contratante, tem direito de ir lá olhar o horário do autônomo, que dirá um terceiro que nem é contratante dele. É mais ou menos como alguém está passando pela rua e diz assim, deixa eu ver aí teu tacógrafo, quero ver se deu 11 horas. Claro, ele é o remetente da carga, ele não é tão isento, mas ele não tem sequer uma relação jurídica formal com esse transportador, ou com esse autônomo, ou empregado, seja quem for. Ele simplesmente remete a carga. A relação jurídica deste remetente é com o comprador dele. Nesse caso, ele está sendo mero fornecedor, o cara escolheu a transportadora, quem elegeu a transportadora é ele, quem tem que vigiar a transportadora, em tese, acho que é o contratante. Não sei como a justiça vai interpretar isso, claro, daqui, porque assim, nós estamos falando de uma mudança legal enorme, muito grande, que a gente só vai saber como é que a justiça vai aplicar essa lei daqui a uns 10 anos. Como assim? É que até formar discussões jurídicas a respeito dos novos dispositivos legais, vamos dizer de maneira meio otimista, vai começar a demorar uns 2 anos. E de maneira ainda otimista, até chegar a fazer jurisprudência mais sólida nos tribunais superiores, no mínimo 8 anos de briga judicial. Então, para a gente ter jurisprudência, para poder dizer assim, como é que vai ser interpretado isso com segurança, uns 10 anos. Mas eu, particularmente, acho que dentro vamos dizer assim, do sentimento que a gente absorve do judiciário, que é cada vez mais ser menos legalista e mais social, quanto mais eles puderem trazer de gente para se responsabilizar por danos, mais eles fazem. Na ação trabalhista, quanto mais gente eles puderem trazer para responder pelo débito trabalhista, eles trazem. A terceirização no Brasil é super complicada, porque você terceiriza, pensa que não tem nada a ver, e de repente chega uma conta desse tamanho num processo que você nem foi chamado desde o início para se defender. É chamado para se defender na fase de execução. Mesmo na questão da reparação civil, a gente vê cada vez mais eles querendo alargar a responsabilidade de pessoas não diretamente envolvidas. Então, eu não sei como é que a gente vai ter a interpretação disso na justiça. Mas eu não sou muito otimista por essa tendência de hoje, pelo menos. Tomara que isso mude. Eu digo tomara porque a gente hoje não tem segurança jurídica, né? Você não diz assim, não, você não vai ter responsabilidade ou você vai ter. Vai depender, porque se no processo ele olhar que de um lado tem uma empresa muito grande e o autor do pedido ou a vítima é alguém coitadinho, eles dão um jeito do coitadinho. Primeiro eles decidem que tem que ajudar o coitadinho. Depois eles vão buscar o fundamento jurídico para isso. Então isso para nós advogados é difícil porque não nos dá muita segurança jurídica de dizer o que é correto e o que não é. Mas eu acho que vai ter muita discussão. Entendi. Pois não. Ali. Boa noite, eu sou embarcador. Eu tenho uma pergunta com relação aos autônomos, né? Ficou bem claro que a cada 8 horas eles precisam parar 11 horas. Mas e com relação às 36 horas semanais? Isso não se aplica aos autônomos? Não. Então vamos lá. Primeiro, não é a cada 8 horas. É entre 2 dias de trabalho, porque ele é autônomo, para ele não se impõe o limite de 8 horas. O autônomo, em tese, pode rodar até 13. O que ele tem que ter é que dentro dessas 13 ele não pode rodar mais do que 4 consecutivas, porque tem que fazer aquele descanso de meia hora, e esse impõe a ele. E se impõe a ele às 11 horas. Por que não se impõe o semanal de 36? Porque ele não é empregado. Então, nesse caso, vai ter uma vantagem em produtividade, principalmente em viagens a longa distância. Sem dúvida. Só que vale lembrar o seguinte, autônomo, para ter essa melhora ou essa melhor competitividade, tem que ser o autônomo. Ou seja, ele, pessoa física, dono do seu próprio caminhão, ou ele, constituído em pessoa jurídica, dirige seu próprio caminhão. Se o autônomo for aquele que pela lei 11.442 se equipara à empresa de transporte, porque tem só 3 caminhões, ele não vai dirigir 3 caminhões ao mesmo tempo. Quem estiver dirigindo o caminhão 2 e o caminhão 3, se for empregado dele, e teria que ser,
cai nas mesmas limitações do empregado da empresa que tem 500 caminhões. A premissa vai mudar também, né? Porque até aqui o que a gente dizia assim, contrato agregado, mas o melhor é o agregado que não tem só um caminhão, porque daí tira a pessoalidade e tal. Daqui para frente, para poder ter essa maior carga horária disponível, vamos dizer assim, de tempo de direção, tem que ser autônomo, ele dirigindo o seu próprio caminhão. Mas então, nesse caso, a transportadora poderia subcontratar um autônomo, e ele poderia, então, digamos assim, dirigir às 13 horas e para 11, sim, sem pagar hora extra, e às 36 horas... Na verdade, eu diria assim, dentro da legalidade, ele pode rodar 12 horas. Tá. Seria 4 para meia, 4 para meia, 4 para 11. Daí, no dia seguinte, de novo, 4 para meia, 4 para meia, 4 para 11. E assim vai. Obrigado. Nada. Só um pouquinho. Mas esse autônomo, ele não poderia locar ou agregar um caminhão de um terceiro e dirigir esse próprio caminhão? Que daí seria assim, eu contrato um autônomo que contrata outro autônomo para trabalhar para ele trabalhar para mim. Não, ele... Poderia, mas autônomo, para não estar sujeito a estes limites da CLT, tem que ser autônomo que dirige seu próprio caminhão. Mas seria, eu estou pensando assim, um autônomo, uma pessoa que só dirige um caminhão que ele agregou, só aquele caminhão. Tá, mas tudo bem, e dirige na condição de autônomo seu próprio caminhão, seja seu próprio caminhão da sua propriedade ou seu próprio caminhão arrendado, locado de terceiro, tudo bem. Tudo bem. Mas aí tem que ficar claro que entre ele e o proprietário desse caminhão que ele aluga, ele realmente não é um autônomo dirigindo o caminhão que divide o frete com o dono do caminhão. Ele tem que pagar, é a locação mesmo. A locação desse caminhão. Eu alugo caminhão. o caminhão, ele faz o que bem entender com o caminhão, quilometragem livre, etc. Como a gente pega de uma locadora um carro e vai embora com ele. Se for assim, tudo bem. Daí ele continua sendo autônomo, né? Ele pode alugar um caminhão para prestar serviço. Sim, obrigada. Quem mais? Ali. Só um pouquinho que já chega o microfone. A minha pergunta é sobre essa questão do... Esse teu microfone é aquele que não está tão bom. Pode falar, mas fale um pouquinho mais alto para todo mundo ouvir bem. A minha pergunta é sobre mesmo essa questão do autônomo. Eu não posso trabalhar mais do que 2 dias por semana com autônomo, senão gera vínculo, não é isso? Não. Não tem uma regra assim absoluta. O que gera vínculo de emprego são 4 coisas, por lei: pessoalidade, habitualidade, e daí talvez por isso você esteja dizendo isso, subordinação e onerosidade. Então, onerosidade sempre está presente porque ninguém trabalha de graça. Pessoalidade costuma estar presente, né, porque é o José dirigindo o caminhão dele. O que se discute, às vezes, para dizer que não há relação de emprego, é ou tentar provar que não há habitualidade, e aí a gente diz, não, ele trabalha para mim de maneira eventual. Então, claro, se ele trabalha para mim 2 vezes por semana e os outros dias da semana para outros, ótimo, eu tenho um bom argumento para dizer que ele não é meu empregado. Mas, mesmo que ele trabalhe para mim 7 dias por semana, e ele pode, porque ele não tem o limite do descanso semanal, se eu provar que ele não trabalha para mim de maneira subordinada, porque subordinação é o antônimo de autonomia. Ou ele é autônomo, ou ele é subordinado. Se ele for subordinado, isso é característica inerente a uma relação de emprego, porque isso é inerente a um empregado. Então, o grande problema e a grande dificuldade, às vezes, no processo dos autônomos, dos agregados, é provar que ele tinha autonomia. Por quê? Porque a empresa impõe para ele um checklist que ela impõe para o motorista dela, ele entrega para ele o manual. Tem empresa que faz assim, manual do motorista e do agregado. Mas eles são iguais? Não, não são. Então faça um para cada um. Ah, mas daí é muito custo. Custo é a ação trabalhista depois, né? Entendeu? Então, os 2 dias dá segurança? Dá. Mas isso só basta? Não, porque... Vou dar o exemplo do professor que trabalha 2 vezes por dia, às vezes 1 vez por dia no colégio, e ele é empregado ainda assim.
Por quê? Porque há uma habitualidade, só precisamos do trabalho dele naquele dia. Então a empresa só contrata quinta e sexta porque ela só faz entregas quinta e sexta. Mas se ele provar a subordinação, vai dar a relação de emprego do mesmo jeito. Ok, então o agregado também entra na mesma situação do autônomo, porque eu tenho agregados que são jurídicos. Então, e tem agregado pessoa física, que tem o seu próprio caminhão. Conheço o nosso vocabulário, né, do meio do transporte, mas tecnicamente a lei 11.442 define assim, transportador autônomo de carga, que é o TAC, e diz que ele pode ser independente ou agregado. Então, o agregado seria, entre aspas, uma subespécie da espécie autônomo. O agregado quer dizer o quê? Que ele trabalha vinculado só ao mesmo contratante dele, a uma mesma ETC, Empresa de Transporte de Cargas. Então, agregado ou independente dá no mesmo. É que o independente geralmente é o cara que não tem habitualidade. Cai naquela tua primeira hipótese. Ele trabalha 2 vezes por semana. Normalmente esse cara é independente, o caminhão dele não está com a pintura do contratante, ele não usa uniforme. Agora eu chamo o cara de autônomo, sendo agregado, e digo assim, use o meu uniforme, cumpra o meu manual do motorista, faça assim, faça assado, enfim, faça exatamente, preste serviço exatamente da mesma maneira que os meus empregados. Depois defender que ele não é empregado sempre é mais difícil, né? Obrigado. Tem um ali no fundo, daí depois aqui na frente. Boa tarde, transportador. No momento da chegada da lei, no auge da desinformação, alguns veículos de comunicação chegaram a divulgar da penalização do embarcador de multas até de R$50 mil, dessa não fiscalização da aplicação da lei. Existiu em algum momento essa possibilidade? E uma segunda pergunta, aproveitando essa oportunidade, uma vez que o motorista esteja em São Paulo, por exemplo, num final de semana, numa sexta-feira, boa pergunta, e ele tem aqui, eu tenho a possibilidade dele voltar a Curitiba e se utilize um outro veículo nosso e ele vem apenas como carona, sem exercendo a função de motorista, pode ser ele também contado como estivesse trabalhando? Daí vai depender sempre de uma investigação do caso concreto. Vamos dizer assim, partindo da premissa que você consiga provar a verdade que você afirmou agora, ele pegou uma carona, podia vir de ônibus, de linha, e podia vir de carona com um outro colega de uma outra empresa que para você seria muito melhor, ou pode vir de carona no caminhão da tua empresa. O difícil ou o risco é que muito provavelmente depois ele vai dizer que veio de carona não de carona, que ele estava em tempo de reserva. Nesta viagem vieram 2 motoristas, mesmo que ele não tenha dirigido, ele vai ter direito a 30%, né, do valor de cada hora. Então, acho que há este risco grande disto acontecer. O ideal, claro, daí seria ele pedir por escrito que a empresa autorize, porque você não deve permitir que teus motoristas deem carona. Não tem uma regra lá no teu manual do motorista que proibiu dar carona? Se é proibido dar carona, eles têm que pedir por escrito que você autorize, quebrar a regra de dar carona para que ele possa vir de carona. Porque a gente diz assim, é proibido carona. Mas daí diz assim, dá carona para o teu colega e leva ele de volta para Curitiba. Então, o ideal seria ter esse formalismo, só que no dia a dia, quem formaliza isso tudo, né? Então o risco vai existir. Tá? Só um minutinho, tá? Que está na vez, só um instantinho. Já volta lá. Com essa camisa já dá para ele a preferência. Eu sou São Paulino, fui no jogo ontem, perdi, vou no estádio uma vez por ano. Todo cara pé frio gosta que vá no jogo, que torça. Meu filho hoje foi torcer o São Paulo, eu falei, vá mesmo, se é pé frio, vai ganhar o Curitiba. Ainda minha mulher foi. Saiu o primeiro gol, eu mandei um torpedo para ele assim, torça com mais força que precisamos mais um gol. Quando saiu o segundo, eu falei, valeu filho, um beijo. Eu tava lá, infelizmente. Mas, Manhoto, é o seguinte, a gente trabalha muito para o setor automotivo e, com respeito a todos os outros setores, mas no Brasil nós sabemos que, em termos de logística, o automotivo é um dos mais exigentes, também muito eficientes, eles trabalham com estoque muito baixo, e para isso o transporte tem que ser muito rápido, o transit muito curto, e tem uma operação que a gente chama de milk run. Isso é muito legal para essa lei, porque você programa passar pelo ponto A
E se a carga não está pronta, você pula ela, vai para o ponto B. Então isso é bom, porque permite o motorista cumprir o rotograma, ferramenta que vai ser muito comum daqui para frente, nós vamos ter que trabalhar com ela, né? E assim você consegue cumprir a carga horária do motorista. Acho que vai ser bom. Desde que o Kassab não atrapalhe a nossa vida lá em São Paulo, né? Com o centro expandido e tem essas variáveis todas. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: esse setor tão exigente que o Transtime, porque eles têm um valor de mercadoria muito caro, então eles trabalham com estoque muito baixo e apostam tudo na eficiência do transporte rodoviário. Sim. Nós temos montadora na Bahia, que a carga sai de São Paulo. Nós temos outra em Porto Alegre, ali em Gravataí, da GM, que sai de São Paulo. Viagens longas, de 1.200 quilômetros. Então a pergunta é a seguinte: acho que quase todas as montadoras colocam nas cláusulas de contrato com seus transportadores um pênalti, caso a carga não chegue no horário e pare a linha de produção de uma indústria automotiva. É muito caro, esses pênaltis são muito elevados. A pergunta é a seguinte: com a chegada da nova lei, essas cláusulas que estão nesses contratos, no seu entendimento, elas afrontam a lei e nós temos que rediscuti-la? Como é que se trata isso agora? Ficou... Então vamos lá, validade de... O cara da Volvo está olhando assim, ih, meu Deus. Não, mas é qualquer... A Volvo, eu fiz um curso em Company nunca cobrou vocês, multa, é montadora de geral. Acabei de fazer um módulo no curso em Company para o pessoal da Volvo lá na Universidade Positivo. Então, assim, validade de qualquer negócio ou qualquer contrato exige a satisfação de 4 requisitos. Uma manifestação de vontade, né, livre e consciente, por isso que coação anula o ato jurídico, dolo, etc. Então, manifestação de vontade, uma forma especial quando a lei exige, por exemplo, compra e venda de imóvel tem que ser por escritura pública, tal. Então, quando não exige, não exige. Vontade, capacidade jurídica de quem manifesta a vontade. E o 4º requisito é objeto lícito. Eu não posso fazer um contrato de fornecimento de drogas ilícitas. Esse contrato juridicamente, quer dizer, poder fazer, até posso, se não cumprir, costumo resolver ele a bala. Mas eu não posso, juridicamente falando, fazer um contrato com este objeto. Então, se eu tiver no contrato de transporte, e vários têm isso hoje, cláusulas que implicitamente implique em inobservância de tudo isso que está vindo de novo, a cláusula passou a não ter mais validade. Obrigatoriamente, e também pelo aspecto legal, as partes têm que sentar, repactuar, fazer um novo contrato. Pode até ter o pênalti, tudo bem, mas eu vou ter agora um novo custo, porque eu vou ter um segundo motorista, eu vou ter que trocar depois de 8 horas. Num desses pontos de passagem, eu vou trocar motorista, e daí vou ter um custo agregado, aqui ele vai descansar. Quer dizer, eu partia de uma premissa, eu brinco sempre assim, não era no Brasil que havia esta farsa de dizer que os motoristas estavam dentro da lei. Num país, lá num outro hemisfério, num outro local, bem longínquo daqui, todo mundo fingia que eles não tinham a jornada controlada e exigiam deles 14, 15, 16 horas por dia, para não dizer mais. E dizia que eles tinham, o cara adora dormir na cabine do caminhão, é super bom, mesmo com outro dirigindo, ele vai sacudindo ali, ele até gosta daquele saculejo. Só que dentro do mundo real, não dá mais para sustentar essa tese. E aí, se o contrato partia destas teses, o contrato vai ter que ser refeito, porque senão o conteúdo dele não tem validade. Então, esse é o grande trabalho de todos que estão aqui, transportadores ou embarcadores, é todo mundo sentar como parceiros e reavaliar tudo de novo. Tem que reinventar. Não tem mais bandido ou mocinho. Tem que reinventar em conjunto. Ninguém consegue fazer isso sozinho. E cá entre nós, e com todo respeito aos grandes embarcadores e que são multinacionais, isso, para os grandes embarcadores multinacionais, já é uma realidade há muito tempo naqueles outros países, não do hemisfério sul, do hemisfério norte. Porque já há limites lá. A gente participou de um evento, acho que há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, em Porto Alegre, onde já se falava do Estatuto do Motorista, da Lei Paim, do senador Paim, que eram os 5 bodes, e por isso que a gente ficou só com 2. Eu assisti a exposição de um pessoal da Espanha e de Portugal, que estavam sendo ouvidos até para passarem a experiência deles lá nesta área, lá na Europa. E eles, lá, 3 anos atrás, disseram assim,
praticamente toda a Europa, principalmente a ocidental, vamos dizer assim, já existem esses limites há alguns anos. Relataram as dificuldades da implantação. Claro que para eles também foi difícil, e relataram mais. Algumas empresas de transporte, principalmente na comunidade europeia, passaram a fazer o quê? Deslocaram suas matrizes para países onde a legislação ainda não é tão rígida. Me parece, eu tenho certeza de 99%, mas me dou o direito de errar o país que eu vou dizer com esse 1%. Me parece que a República Tcheca era uma que não tinha normas tão rígidas sobre tempo de direção. Então o que aconteceu? Muitos transportadores fecharam na Alemanha, na França, em Portugal e na Espanha e abriram lá na República Tcheca. Continuam fazendo transporte pela Europa, mas sem tanto rigor quanto as desses países, porque os motoristas contratados lá na República Tcheca seguiam a legislação da República Tcheca, que ainda não tinha se alinhado com a legislação dos outros países mais ricos ou mais desenvolvidos. Então, de repente, teve cliente meu dizer assim, bom, então dá para abrir uma ali em Cidade do Leste. Só que vai ter que transportar com motorista paraguaio. E daí, la garantia, sou eu. Mas isso é possível que aconteça? Talvez alguém encontre esse caminho. No Chile, eu sei que a legislação é quase tão rígida quanto a nossa. Foi usada de exemplo. Só que me parece que o nosso tempo de espera ficou mais caro que o deles. E não me lembro exatamente qual é o outro item que dá uma pequena variação para pior para nós. Mais alguém? Ah, esqueci meu colega, nem fala. Sou transportador. Em algum momento da lei, ela diz sobre a penalidade de infração e fala inclusive sobre a retenção do veículo. Sim. Isso com certeza vai ser feito pelo tacógrafo. A polícia vai parar... Ou pelo próprio diário de bordo. O diário de bordo, então, depende do que você esteja usando para fazer o controle. Foi levantada a hipótese de eu ter um alojamento no meio do caminho. Sim. Certo? Eu troquei de motorista, mas o tacógrafo não parou de rodar. Qualquer diário de bordo que eu desenvolver para minha empresa, para o meu transporte, ele é válido no posto de polícia? Em princípio terá que ser, a não ser que você consiga. Eu confesso que eu não conheço mais tão bem todos os sistemas possíveis de tacógrafo. Se ele é atrelado ao veículo e não ao motorista, pode, só que daí, claro, ele vai ter que ter um diário de bordo mostrando que ele estava parado há algum tempo. E, em tese, vai ter que valer. Aquela norma do CONTRAN que eu falei, fala que essa fiscalização poderá ser feita usando o tacógrafo ou usando o controle manual, se este for o controle adotado também. O que não dá é para não ter o manual e dizer que o tacógrafo não vale porque não era ele que estava dirigindo antes. Tem que ter, pelo menos, então, o controle manual para provar isso. Ismael, então, você responder essa bem legal. Eu estava lá em Brasília, agora, semana passada, quando superlotou o auditório lá, exatamente por causa dessa lei. E a advogada representando a Polícia Rodoviária Federal, que ajudou a construir esta resolução 405 do CONTRAN, que você falou que ela saiu quentinha, tem 4 dias, ela tinha produzido no dia anterior com a equipe e disse que sairia no Diário Oficial da União do dia seguinte. Como de fato saiu, você copiou ela aí. E alguém lá na plateia fez exatamente essa pergunta. Ela respondeu bem claro. Ela diz o seguinte: a resolução é clara, você, transportador, é obrigado a ter os dois, tacógrafo e diário de bordo. Não pode optar por um ou outro, os dois. E a autoridade de trânsito, portanto, o guarda de trânsito, como a gente fala, você sabe que eles têm uma chave mestra que abre todos os tacógrafos. Quando você tem um acidente, ele vai ao local, a primeira coisa que ele faz é pegar o tacógrafo. Então, ela diz o seguinte: o policial vai no tacógrafo, caso esteja variado, a agulha está tortinha, aí ele recorre ao diário de bordo, como segunda opção, mas você é obrigado a ter os dois. Ou seja, não tem como dar chapéu no guarda, porque a resolução diz também que cada vez que o guarda parar o caminhão, ele vai pôr a assinatura dele e um carimbinho naquele diário de bordo. Então não tem como o motorista manipular, porque o brasileiro vai tentar ser criativo, né? Ele vai querer criar uma folha nova, dizer que começou a viagem naquele dia de manhã, é mentira. Não tem como dar chapéu. De alternar motoristas. Eu tenho alojamento no meio do caminho. Agora você não parou. Está rodando o caminhão
Sim, mas a lei do tacógrafo diz o seguinte, que cada motorista tem que assinar a folha de tacógrafo para provar que ele trabalhou. Então, está amarrado, não tem. Eles ficaram 3 anos discutindo, gente, eles deram um show. A gente tentou abrir a boca lá como empresário, eles deram cala a boca na gente, não deixou nem pegar o microfone, passou com o rolo compressor. Eu saí de Brasília indignado, deu vontade de se candidatar a presidente da República. Deixa eu entrar Terrível. na discussão aqui, é o seguinte, com a devida vênia da advogada que estava lá, não concordo com a posição que ela passou. A lei, para mim, é clara em dizer assim, ou controles manuais, está lá escrito, diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou de meios eletrônicos. Se a resolução diz, e eles vão interpretar, que tem que ser os dois, ótimo, porque a gente vai poder brigar. Até porque naquela pirâmide da hierarquia das leis, se a gente fosse, não tem quadro negro, mas imagine uma pirâmide, no alto, no ápice, eu tenho a Constituição Federal, depois eu tenho as leis ordinárias, que são nesse nível que a gente está falando, depois eu tenho a lei estadual, depois eu tenho a Constituição Estadual, lei municipal, e depois eu tenho uma parafernália, no Brasil em especial, de normas que nós chamamos de infralegais, ou seja, normas que estão abaixo da lei. Norma que está abaixo da lei não pode alterar ou acrescer exigências que não estão na lei. Ela regulamenta a lei, mas não acresce ou impõe coisas que não estão na lei. Então, se eles entenderem que tem que ter os dois, acho que a gente vai poder brigar com certa facilidade. Agora, claro, você tem que ter controle fidedigno. O ideal é que você tenha um diário de bordo dos dois. Porque se eu, no diário de bordo, tiver claro que um anotado, que um parou e assina, e que o outro assumiu e ele também assina, eu tenho um diário de bordo que daí me demonstra com facilidade que o tacógrafo para este fim de controle de tempo de direção não vale. Daí tranquilo. Então, quem vai ter a substituição de motorista, entendo que tem que ter a preocupação de gerar, independentemente do controle de jornada que atende a uma finalidade trabalhista, ter também um outro documento que permita demonstrar o tempo de direção que atende uma exigência do Código de Trânsito Brasileiro. Não sei se foi claro. Algo mais? Aqui, lá. Vou chegar antes em você, só para você perguntar antes que eu quero. Nossa, sou da parte de transportador também. E só para fazer um comentário a respeito do tacógrafo, para reforçar, hoje nós temos o semanal e o diário. Então o tacógrafo diário resolveria o problema, cada motorista com o seu. Sem falar que nisso você tem a chave 1, 2 e 3. Você pode trabalhar com 3 motoristas durante o mesmo dia, no mesmo disco. Então seria como fiscalização o próprio tacógrafo, e o diário de bordo seria um reforço. Caso dê dano no tacógrafo, você teria uma contraprova, que fortalecia, no caso, o dano e já a compensação em seguida do registro. Aí o fidedigno entraria tranquilo. Outra coisa que a gente já está olhando é na parte de controle eletrônico. Hoje já tem a situação embarcada, além dos rastreadores, você tem a chave de bordo, né? Você trabalha com chave ou com código. O motorista, para dar partida, digita o código ou a chave, que fazia um registro eletrônico, e você poderia informar o policial por meio eletrônico, por e-mails, em caso de acidente, alguma coisa. Você teria um reforço já em seguida via satélite, que comprovaria também o fidedigno, o controle. Só para comentar, eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma evolução enorme nos próximos meses, nos próximos anos, sobre os controles eletrônicos. Daqui a um ano a gente vai dizendo, puta, como é que a gente fazia controle diário de bordo à mão? Imagine como era controle de ponto à mão, como era controle de ponto mecânico. Hoje é eletrônico. Então, e ninguém consegue, mesmo com a portaria 1510 que criou o tal do REP, a gente ainda assim manteve o controle eletrônico, que não dá para voltar para o manual, né? Então, vai acontecer. Eu já participei com uma empresa do ramo, por conta de um cliente específico, e eles já estão com o relatório deles praticamente pronto. A dificuldade que eu vejo é se algumas macros vão ser no sistema de rastreamento vão ser difíceis. Naquele caso concreto lá, cheguei na aduana, ou cheguei no embarcador, ou no destinatário, 5 horas da tarde. Não sei se vou carregar ou descarregar ainda hoje.
não me dão sequer uma estimativa, porque se dissesse, não, só amanhã, maravilha, dou a macro de que encerrei meu dia de trabalho, dali para frente estou liberado, vai dar às 11 horas, eu posso começar a viagem ou operação de carga e descarga no dia seguinte. Só que eu, às vezes, só vou ser informado disso à meia-noite. Qual é a macro que eu dou às 5 da tarde? Então, isso ainda vai ter que ser... A gente vai ter que esperar as abóboras se acomodarem um pouco, né? Diga. Acho que esse é aquele que você tem que falar bem alto. Transportadora. A gente fez a pergunta, mas acho que não ficou muito claro para a gente. Imaginando a seguinte situação. Nós temos um ponto em São Carlos, uma filial em São Carlos. Imaginando que o motorista é de Curitiba. E final de semana, o descanso dele tem que ser 36 horas, pelo que eu entendi. Caso ele fique lá em São Carlos, na cabine do caminhão, nós vamos ter, ele está à disposição da empresa. Nós vamos ter que pagar alguma... Quando veio a pergunta, eu achei que ia ser com essa finalidade, daí ficou na questão do deslocamento e tal. Então, vamos lá. A lei... Bom, primeira pergunta de transportador eu não ia responder, mas vou abrir esta brecha, porque acho que interessa no fundo a todo mundo. A lei é clara em dizer assim, se você oferece condições dele usufruir das 36 horas, mesmo estando fora da base, ele pode usufruir o descanso semanal fora da base. Mas aí a empresa tem que provar que oferece condições. Então ele vai dormir na cabine, mas ele durante o dia vai onde ele quiser. Se ele estiver na praia, ele vai para a praia, ele não precisa ficar cuidando da carga, não precisa ficar perto do caminhão para nada. Ele só vai usar como lugar para dormir, tudo bem. Daí ela vai dizer que ele teve as 36 horas de descanso lá longe, mas tem que sair de ser, no mínimo, 36. Se ele está parado num posto e por conta disso ele não pode sumir e ir pescar com alguém da região, porque ele não pode abandonar o caminhão, isso é ficar à disposição, vai ter que gozar da folga na volta. Tá? Mas é possível. Eu achei que a pergunta ia ser essa, daí derivamos para a questão da carona, mas é possível usufruir o descanso semanal longe de casa, desde que a empresa prove que oferece condições para que isso aconteça. Ok? Algo mais? Boa noite. Transportador também. Só uma pequena dúvida. As 11 horas podem ser fracionadas em 9 mais 2? Só para autônomo. Só para autônomo? Sim. Ok, obrigada. Norma do Código de Trânsito. Só que as duas que você não usufrui seguidas, tem que usufruir no dia. Não é acumular para um dia usufruir. Então, em alguma das suas paradas, daí você vai ter que parar essas duas e mais a uma de almoço, por exemplo, para 3 horas lá. Mas isso só vale para o autônomo. Para o empregado não ficou possível fracionar. Boa noite, Wilton, embarcador. Como é que funciona a responsabilidade em caso de carga fracionada? Responsabilidade do embarcador no caso de carga fracionada. Porque aí você vai ter a figura de várias empresas se acontecer alguma coisa. Desculpe, eu preciso que você me diga qual é o teu conceito de várias empresas ou fracionada. Digamos assim, uma carga foi coletada em São Paulo, um caminhão pequeno, aí foi para o centro de distribuição, consolidou a carga numa carreta com a carga de outras empresas e veio para Curitiba. Da mesma transportadora ou transportadora diferente? Não, da mesma transportadora. Aí chegou em Curitiba, ele tirou da carreta, botou em outro caminhãozinho para entregar na empresa. Tá. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, como é que fica a figura de quem está pagando o transporte? Alguma coisa que se diz, né, por infração aquelas 11 horas de intervalo ou os 4 de tempo? Exato. Se for assim, entendo que o embarcador está mais tranquilo, porque ele embarcou num caminhão pequeno. Dali para frente passou a ser uma opção de meio de transporte do transportador, que daí você não tinha mais nem como controlar para te imputar assim que você permitiu que o motorista daquele segundo caminhão, que era a carreta grande, que fez a transferência, saísse sem ter descansado 11 horas, porque ali ele não saiu de você. Então entendo que daí esse embarcador não tem qualquer responsabilidade pelo que possa eventualmente acontecer. E repito, essas normas que a gente está vendo, no fundo se aplicam a viagens que a lei define como de longa distância.
As viagens curtas, que ele não vai precisar dormir fora de casa, porque ele vai em 4 horas e volta em 4. A carga fracionada que sai fazendo coleta ou entrega, que toda hora está parando, ele não vai ficar 4 horas ininterruptas de direção, não está nem em estrada às vezes. Então, isso aqui é para longa distância mesmo. É para quem fica mais de 24 horas fora da base. Não, mas ele vai e volta no mesmo dia, porque isso dá menos de 24 horas. Não, mas daí vai dar mais do que as 8 que a lei permite, né? Eu já ouvi isso. Bom, mas então isso para nós é tranquilo, porque ele vai até São Paulo e volta. Em 16, 18 horas. Então, também não dá. Algo mais? Muito bem. Agradeço a atenção, desejo ótimas negociações a todos. Obrigado.